Reverendos diáconos, povo de Deus aqui reunido nesta matriz, e aqueles que em comunhão conosco estão em casa, rezando, participando desta celebração, através da Pascom, da Web TV Três Rios, demais canais de comunicação que transmitem a nossa celebração. Nós estamos hoje concluindo com esta liturgia o tempo do Natal, o ciclo do Natal. Muitas pessoas pensam que a gente celebra o Natal somente nos dias 24 e 25, mas tem o ciclo, que começa com a preparação, o tempo do Advento, a realização, que é a celebração específica do mistério da encarnação do Verbo, que se dá exatamente no dia de Natal, e os desdobramentos, como a celebração da Sagrada Família, Santa Maria, reconhecida Nossa Senhora como Mãe de Deus. Depois nós temos ainda a Epifania, Jesus que é revelado ao mundo como luz das nações, e a festa do batismo, quando Jesus vai ao encontro de João, e ali para João iam pessoas com as mais diversas, nós poderíamos dizer, iniquidades. Eram prostitutas, eram ladrões, eram assaltantes, eram pecadores públicos de maneira geral. E João perguntava: você quer mudar a sua vida? E a pessoa então dizia: quero ser uma nova pessoa de hoje por diante. E então João diz: então seja batizado. Nós temos um exemplo de conversão, de pessoa que depois recebeu o batismo. Nós encontramos no Evangelho, depois do encontro com Jesus, por exemplo, evidentemente que não foi batizado por João, mas é o caso de Zaqueu, que teve um encontro com Jesus, desceu da árvore e em casa recebeu Jesus, e a partir daquele momento ele tomou uma decisão: de hoje em diante eu não quero ser mais corrupto na minha coletoria de impostos. Se eu defraudei alguém, vou devolver. Se eu peguei o que era dos outros, também o farei. Então, nessa primeira perspectiva, nós temos este encontro com João, olhando para um batismo de conversão, que significa mudança de vida, de atitude, de mentalidade. Aí você pode perguntar assim: e Jesus foi ali ser batizado por João? Jesus precisava mudar de vida? O santo dos santos precisava mudar de vida? Não. Mas Jesus quis ser solidário com nós, seres humanos, com as nossas iniquidades, e Ele quis se assemelhar a nós em tudo, exceto no pecado. Porque se Jesus quisesse passar pela experiência de pecado, Ele não poderia ser o Redentor. Só vai redimir-nos, só vai nos transformar em novas criaturas aquele que não tem pecado algum, para dizer: realmente é possível uma nova vida, uma nova vida. Por isso nós somos cristãos num caminho, de esperança. Na esperança nós somos redimidos e salvos, até que se complete o dia de nossa passagem para a vida em plenitude. Então hoje nós celebramos a festa do batismo do Senhor, que é um momento central na vida de Jesus e também um marco de sua missão pública. Vai ser a partir do batismo de Jesus que ele vai ser ungido com o Espírito Santo. No próximo domingo nós vamos ouvir o Evangelho, Jesus na sinagoga em Nazaré, lendo o livro do profeta Isaías,
e dizendo: o Espírito de Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu, me consagrou e me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, a libertação aos cativos. Então, hoje, quando Jesus de fato foi ungido pelo Espírito, ao sair da água e enquanto rezava, nós ouvimos no Evangelho, desceu sobre ele o Espírito, o céu se abriu e se ouviu uma voz. Era a voz do Deus reconhecendo que aquele que entrou na água, que se encontrou com João, que se encontrou com uma humanidade que anseia ser renovada, aquele é o Filho de Deus. Tu és o meu Filho amado, em ti eu pus o meu bem-querer. E aí nós temos algo muito interessante. A gente começa a perceber que toda a ação de Deus em favor da humanidade e da sua criação é uma ação trinitária. É o Pai que realiza tudo por meio do Filho na comunhão do Espírito Santo. O Pai realiza tudo por meio do Filho na união, na comunhão do Espírito Santo. Foi assim na criação. Deus pronunciou a sua palavra e cada coisa foi tendo o seu lugar específico, e ali estava a palavra eterna do Pai, que é o Filho, e estava o Espírito também, o Espírito que pairava sobre as águas. É assim também no mistério da nossa redenção. É Deus que realiza a nossa salvação por meio do Filho, na comunhão do Espírito Santo. Esse gesto de Jesus de ir ao encontro de João e de uma humanidade que nele esperava, nós poderíamos dizer que é um gesto de humildade e ao mesmo tempo de obediência a Deus Pai. Porque o próprio Jesus vai dizer no Evangelho, nós vamos ouvir muito isso durante a Páscoa, o próprio Jesus vai dizer no Evangelho: a vontade do meu Pai é esta, que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu. Aos olhos nossos, aqueles irmãos que foram ao encontro de João, nós poderíamos considerá-los perdidos, e nós também com os nossos pecados poderíamos nos considerar perdidos, mas Deus não nos quer perder, Ele nos quer salvar, redimir, reconstruir conosco o caminho da salvação e da eternidade. Então Jesus vai ali humildemente e vai ali obediente ao Pai, para que a partir daquele momento ele comece exatamente a sua missão redentora, a sua missão salvadora. Então esse gesto de Jesus, ele tem algo assim muito profundo a nos dizer. Nossa conversão precisa também passar pela obediência ao Pai e precisa também passar pela humildade, porque o orgulho não vai nos fazer enxergar as nossas fraquezas. Nós poderemos, com o nosso orgulho, nos tornar pessoas arrogantes e dizer: nós não precisamos de ninguém, nem precisamos de Deus. Nós não precisamos de ninguém, nem precisamos de Deus. Então, claro que nós não vamos mudar. Nós vamos dizer: eu vou permanecer assim. Quem quiser que mude. Mas Jesus está nos ensinando o contrário. Na humildade, reconhecendo os nossos defeitos, vamos então recuperar a graça santificante que o Senhor nos concede, a graça da salvação que o Senhor nos concede. Então, embora ele fosse o Filho de Deus, ele quis se identificar plenamente conosco, assumindo assim a nossa condição humana, menos no pecado. Quando Jesus emerge da água, quando ele sai daquela água, então ele ouve uma voz, e isso acontece num momento interessante. Diz o texto do Evangelho de Lucas: enquanto Jesus rezava, o Espírito desceu sobre ele, saiu da água
rezava, o Espírito desceu sobre ele, o céu se abriu e então a voz: Tu és o meu filho amado, em ti eu ponho meu bem-querer. Ali está a Trindade Santa em quem nós cremos, um único Deus, trino em pessoas, e a revelação que Jesus é o Filho de Deus e ao mesmo tempo a confirmação de que Ele vai salvar a humanidade. E aqui, esses momentos muito interessantes que nós acompanhamos na Sagrada Escritura, que tem a ver com Jesus, tem a ver também conosco, e vai nos lembrar o nosso batismo. E na nossa catequese nós já aprendemos que o batismo é a porta de entrada na vida cristã. O batismo nosso é um eco desse momento acontecido com Jesus. No dia em que nós somos batizados na água, nós recebemos o Espírito Santo e nós nos tornamos filhos adotivos de Deus nosso Pai. E nós somos novas criaturas. Nós já não temos mais a marca do pecado original, mas nós temos a marca da graça santificante que o Espírito Santo de Deus, enviado por Jesus de junto do Pai e que habita em nós, está aqui conosco. Nós chamamos disso do caráter indelével do batismo, a graça santificante. Então nós recebemos essa graça santificante e somos libertados do nosso pecado, nós nos tornamos filhos adotivos de Deus e também somos chamados a uma vida de santidade, porque nós estamos agora, a partir do nosso batismo, configurados a Cristo. São Paulo vai nos dizer na carta aos Romanos, nós não a lemos hoje, mas vale a pena trazer para nós, que no batismo nós morremos para o pecado e ressurgimos com Cristo para uma vida nova. As duas leituras, a do Antigo Testamento, que é da profecia de Isaías, e do Novo Testamento, que é do livro dos Atos dos Apóstolos, nós temos aqui o compromisso que esta vida em Cristo nos dá. Em primeiro lugar, nós temos o discurso de Pedro, no livro dos Atos dos Apóstolos. Naquele discurso, Pedro, que depois vai receber a missão de Jesus, de ser o líder da sua igreja, de nos conduzir, de nos propor um caminho, de nos confirmar na fé, diz: Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e poder. A presença do Espírito em Jesus foi manifestada desde o seu batismo. E ele vai ser, então, a luz que vai conduzir todas as nações. O apóstolo Pedro também destaca que Deus não faz acepção de pessoas. Aquele batismo de Jesus e aquela comunidade que Jesus desejou e que deixou as sementes plantadas no coração dos seus discípulos é para todos. É para todos. Ele acolhe, Deus acolhe todas as pessoas que o temem e praticam a justiça. Portanto, no nosso batismo, nós nos tornamos parte do povo de Deus e nós somos enviados a testemunhar a boa nova. A leitura do profeta Isaías fala de um servo do Senhor, um servo de Deus, aquele que é escolhido e ao mesmo tempo sustentado por Deus para fazer justiça a todas as nações. Esse servo anunciado profeticamente é quem? É Jesus, o servo fiel. E nós também podemos ser este servo de Deus no nosso batismo, porque também nós somos chamados a participar da missão de Cristo. Como o servo de Deus, somos enviados ao mundo para ser o quê? Para ser luz, para libertar os oprimidos e para anunciar
a boa nova aos pobres. Sim, porque o Espírito que ungiu Jesus para isso, também nos ungiu no nosso batismo para essa mesma tarefa. Por isso é que a partir do nosso batismo, nós também recebemos uma unção com o óleo do crisma, e na oração da unção diz: a partir de hoje vocês são um povo sacerdotal, uma nação real. Um povo sacerdotal e uma nação real. Nós poderíamos, a partir desses textos, nos perguntar: quando nós celebramos o batismo de Jesus, será que nós podemos dizer que nós estamos também colocando em prática a graça que nós recebemos no nosso batismo? Será que nós nos tornamos testemunhas em nosso dia a dia da nossa fé em Deus? Será que nós participamos da vida comunitária da igreja, que é o corpo de Cristo? Será que nós temos o desejo de nos alimentar de Cristo por meio de sua palavra e da Eucaristia e do serviço aos irmãos e irmãs? Queridos irmãos e irmãs, e eu concluo, o batismo de Jesus inaugura a sua missão salvadora, mas também nos lembra da nossa vocação, que este dia nos inspira a redescobrir a beleza e a responsabilidade do nosso batismo. Como Jesus ouviu a voz do Pai, confirmando o seu amor, também nós somos amados e somos enviados. Que, fortalecidos pelo Espírito Santo, possamos viver como filhos de Deus e discípulos de Cristo, para a glória do Pai e para o bem nosso e para a santificação de nossas vidas. Agora, se vocês desejarem, reze comigo esta oração. Senhor, ao celebrarmos o batismo de Jesus, renovamos nossa gratidão pelo dom do nosso batismo. Enviai sobre nós constantemente as luzes do Espírito e ajuda-nos a viver como filhos amados, guiados pelo mesmo Espírito Santo, para sermos testemunhas do teu amor no mundo. Amém.